Tamo junto, galera. Muito bom estar com vocês. É um momento de qualidade, né? Porque eu acredito que tem uma... Depois eu passo. Deixa eu passar. Quem aprende não depende. Tem uma fala que é assim, né? Eu acho que está até dentro da chave do conhecimento, que vai ter também. Quem aprende não depende. E algumas instruções na vida, ela nos ajuda a prosperar mais rápido. Né? Não é o saber tudo, mas às vezes as pequenas instruções que você começa a mudar no seu dia a dia, começa a aplicar, né? Eu acho que eu vi até uma fala ontem, acho que foi a Forbes que postou, qualquer ideia, grande ideia, se não for seguido por uma ação, é igual a nada. Acho que mais ou menos assim, né? Então, não são só as grandes ideias, mas as pequenas, através dessas chaves, desses conhecimentos, que a gente vem aplicando da melhor forma possível na vida mesmo, vai ajudar a melhorar o resultado. De alguma forma ou de outra, vai mudando, né? Por isso que lá atrás a gente falou da teoria, prática e constância, que era o TPC, né? TPC, teoria, prática e constância. A chave do T, que é da teoria, ela vale 1. Então, eu posso trazer um caminhão ou bacias e bacias de teoria, que é igual a nada, né? Se for ficar só na teoria, que é 1%, né? Que é um peso 1. Se for para prática, vai para o peso 20. Então, ou seja, são 20 vezes mais, né? Então, aí já começa a melhorar. A constância já entra em 200 vezes a mais. É o que você faz no dia a dia, é o que você faz no campo, é o que você faz na sua vida, na sua casa, na sua família. Então, é o que vale, né? Mas vamos para cima, a chave de hoje é algo que eu sou apaixonado. E eu acredito que 100% aqui também porque é o que gera todos os resultados na vida, em qualquer área, que se chama movimento. É a chave número 8. Dia 8, você falou metade do seu amanhã. 20, né? Amanhã vai para 9. Quase na metade. Não as chaves, tá. mas o dia, o período. Sim. Então, a chave de hoje é movimento, galera. Movimento. Todas as coisas se movem, tudo se move. Olha que bacana. Eu vou começar com a fala do seguinte: movimento, ele produz mudança, mudança produz novo crescimento, novas oportunidades, novos resultados. Então, movimento produz mudança, mudança produz novo conhecimento, novas oportunidades e novos resultados. Olha como importante o novo crescimento, né? Olha o quão é importante o movimento. Você vê, olha o que ele gera. Movimento produz mudança, mudança produz novo conhecimento produz novas oportunidades e novos resultados. Então, o movimento, eu falo assim, que é a base de todas as coisas, né? Vou falar. Então, toda criação, só para a gente começar, toda criação, tudo que Deus criou, toda criação precisa de uma causa, toda criação de um movimento. Tudo que você for fazer, tudo que se for fazer na vida, ele precisa ter uma causa. Não existe um movimento, qualquer movimento, se não tiver uma causa. Mesmo que seja um movimento só de agir, de ação, ou que seja um movimento de causa mesmo, grandes movimentos. Não tem problema, independente de qual que seja, toda a criação de movimento, ela precisa ter uma causa por trás, tem que ter algo por trás. Então, o movimento, o que é o movimento? É sair da inércia. É sair da inércia, é dar o primeiro passo, é ter uma inclinação, né? O que é uma inclinação? A criação de movimentos é o que gera grandes resultados. Então, você ter uma inclinação é tipo assim, ó, aqui você está na inércia. Estou aqui na inércia. A inércia está linear, está em pé. Para eu gerar um movimento, eu tenho que ter uma inclinação. Se eu tiver uma inclinação, o que vai acontecer? Vai gerar um movimento. Então, se eu estou linear aqui, gerei uma inclinação, ó, gerou um movimento. Então, por exemplo, você está parado em pé. Parado. Você tomba o seu corpo para frente, como se você fosse cair em pé assim, ó. Tomba ele para frente. Você gerou uma inclinação. Aí, o que vai acontecer com o seu cérebro? Vai mandar o comando para as pernas, para os pés,
na hora para ela se movimentar, para ela entrar em movimento. Para quê? Para você não cair. Olha que legal. Então, todo movimento, qualquer um, precisa de uma inclinação da nossa parte. E não existe resultado sem movimento. Não existe, por exemplo, casamento sem movimento. Não existe relacionamento com os filhos sem movimento. Né? Não existe venda sem movimento, não existe graduação sem movimento, não existe formação de equipe que seja qualquer coisa sem o movimento. Então, o movimento ele é a base de todas as coisas. Então, nós precisamos estar em movimento constante. Então, já anota aí, quem estiver anotando, eu amo movimento. Eu amo o movimento, eu sou amante dos movimentos, porque isso vira o meu resultado, né? E o primeiro passo para você ter uma inclinação com o movimento. O que é a inclinação, para deixar mais claro? A inclinação é uma força, é como se fosse uma força, um motivo, né? Vamos pegar assim, um cliente, é como se fosse a objeção do cliente, a dor do seu cliente, é como se fosse as dores do seu cliente. Né? Então, você ter a inclinação vai gerar um movimento. Então, a inclinação é igual à força, tanto física quanto interior. Porque não é só, quando eu falo inclinação, não é só usar o seu corpo, ou seja, força física. Fala de uma força também interior. Então, inclinação é o que te move para entrar em movimento. Né? Então, exemplos de inclinação, que é a força, é a necessidade do seu cliente quando você está lá na venda. Né? É um sonho que você tem, isso é inclinação, ou até mesmo do seu cliente, na hora de decidir, na hora de entrar em movimento para fechar uma venda. Né? A necessidade de formar uma equipe, a necessidade de um capital de giro, a necessidade de você ter um estoque. Então, essa necessidade é a inclinação, é o que te move, é a força. Então, o que a gente precisa estar atento, gente, a partir de hoje, que é muito sério. Precisamos estar atentos à inclinação. Por exemplo, se a gente não estiver atento às inclinações na casa do cliente, que a gente fala que são sinais de compra, é as dores dele, aí a gente não vende. Aí, às vezes, a gente fica preocupado em falar das teorias, ou das tecnologias, né, ou das características. Gente, não se preocupe em falar de características. As pessoas não querem saber das características, elas querem saber do resultado, dos benefícios. Na verdade, resultado não, dos benefícios. Então, quando você tem a inclinação, você vai perceber com mais facilidade as dores do seu cliente, que é a inclinação dele, que é o que move ele, que é o que ele precisa. A inclinação é o início. É só o início. É o começo. Só o começo. Então, você percebendo isso com mais facilidade, isso também vai te facilitar você suprir aquele problema, solucionar o problema do seu cliente. Então, isso gera todo o movimento, né? Isso aí. E no início, essa chave ela é logada com uma outra que é a visão progressiva. Você não, no início, a pessoa não precisa enxergar o que vai acontecer para começar esse movimento. Ela tem que enxergar só o agora. Ela não tem noção do que vai ver depois, o que vai vir depois. Ela tem noção do agora, do próximo ali, principalmente no início, quando começa. Gente, então, a Amanda falou, é muito sério. Vai ter a chave visão progressiva, ela é muito top. Para mim, ela é sensacional. Então, linka as duas chaves. Porque o que acontece? As pessoas, às vezes falam assim, eu vou fazer um movimento, mas primeiro eu tenho que ver, eu tenho que me preparar, eu tenho que fazer isso, aquilo, outro. Não é. É como na visão progressiva. Até onde você está enxergando, anda um pouquinho mais. E quanto mais você anda, mais você vai enxergando, mais longe você vai alcançando a sua visão. Então, o que pode impedir ou nos impedir da gente ter uma inclinação
de nós termos uma inclinação para entrar em movimento. O que pode impedir a gente? Os bloqueios. Né? Um exemplo foi a nossa graduação em 2020. Cá para nós. A maioria das pessoas estava com medo dentro de casa, né? Todo travado, falava de fazer qualquer coisa, todo mundo tinha medo, medo de morrer, medo disso, medo daquilo. Exemplo foi a nossa graduação. Foi gerado um movimento por uma pessoa, por alguém, por uma causa que existiu, que foi graduar todo mundo. Só que o que impede da gente ter essa inclinação são as crenças, os bloqueios. Então, dentro da pandemia, por que eu falei disso? Porque nós estávamos no pico de pandemia, em 2020, e alguém teve a inclinação, quebrou os bloqueios para fazer o nosso resultado dar certo. Então, o que veio na cabeça na hora que começou a falar assim, nós vamos graduar em 2020? Primeira coisa, tá doido, Deus me livre, graduar como? São não sei quantos mil para graduar. Não tem como sair para visitar, não tem como vender. Então, esses os bloqueios que vêm, né? Os bloqueios que vêm na nossa cabeça, são as crenças que a gente tem. Então, o que aconteceu? Houve uma substituição dos bloqueios, das crenças, de que não dava, de que não era possível, para que era possível. É possível, nós vamos fazer, e nós vamos fazer dar certo. Aí o movimento, através de uma causa que teve, começou lá atrás, através do mês da construção. Quantos dos que estão aqui, eu sou um, foi o maior resultado para mim dentro da Nippon Flex até hoje. Não teve nenhum maior de todos os tempos. Olha que loucura. Foi o maior. Então, esse maior resultado foi através de uma substituição dos bloqueios que, infelizmente, a gente tem toda vez que vai gerar qualquer movimento. Na hora que você vai inclinar para o movimento, vem a crença e o bloqueio e fala, opa, não dá, eu não sou capaz. Então, a gente fez essa substituição e olha o que aconteceu. Trocou os bloqueios, trocou as crenças, foi os maiores resultados e maior número de graduação pelo Brasil. Olha que doideira. Porque trocou a crença. Todo mundo. No mundo inteiro, na verdade, né? No mundo inteiro. E vou falar para vocês, eu tenho alguns amigos fora. Muitos reclamaram e falaram que quebrou e tal, mas muitos falaram, eu nunca cresci tanto, eu nunca ganhei tanto, eu nunca vendi tanto na minha vida como nessa pandemia. Então, o que aconteceu? A crença que muitos tiveram, travaram elas e impediram elas de crescer. Então, quando você tem uma inclinação, a primeira coisa que vai vir um bloqueio, vai vir uma crença para impedir você ter essa inclinação. Você está aqui na inércia linear. Você ter essa inclinação e entrar em movimento. Então, pode perceber, toda vez que você for fazer qualquer movimento, que lá na frente vai ser grande, vai vir um bloqueio, vai vir uma crença. Às vezes, crença besta, às vezes, crença de não saber falar, às vezes, crença de achar, na verdade, que não sabe falar, às vezes, é uma crença de achar que não é capaz. Então, a gente ficar atento, porque uma das coisas muito grandes que pode impedir da gente ter essa inclinação para um grande movimento são as crenças. As crenças limitantes. E aí tudo aquilo que impede o movimento, que em movimento traz todas aquelas outras coisas que o Lucas falou, nos impede de alcançar todas aquelas outras coisas, o objetivo final, né? Então, gente, o que é o movimento? É uma bênção. E o que é a bênção? Bênção é estar em movimento. A bênção está em movimento. A bênção que você busca, tem gente que usa, né, a bênção como um ato de fé. Tudo certo, beleza, de crença, né, de religião. Mas a bênção, o que é a bênção? A bênção, ela está no movimento. A bênção, ela está no caminho. A bênção que a gente busca, ela está no caminho. Porque o que é bênção? É um bem em ação. Benção é um bem em ação. Se é um bem, se eu entendo e vejo que é um bem em ação, significa que a bênção ela está em movimento.
Ela não está parada. A bênção não vai te pegar parado no meio do caminho. A bênção chegou. Não chegou, você foi até ela. Porque você teve inclinação, entrou em movimento, e a bênção, que é um bem em ação, estava também em movimento e te pegou. Olha que loucura. Então, se não tiver a causa lá atrás, a inclinação para um grande movimento, para gerar uma força, para você usar sua força interior, que é a inclinação, para gerar grandes resultados, não tem movimento. Não existe movimento, não existe bênção se não tiver um movimento. E existe 2 tipos de movimento, pessoal. Existe um movimento que é o ato, a ação, né? Eu, por exemplo, eu estou me movimentando. Que lá na educação física, na escola a gente aprende, enfim, é o ato, né? A ação. E existe o movimento os movimentos sociais, que são causados que são feitos por um grupo, né? Que é um grupo que faz esse movimento, iniciando por uma pessoa, reúne um grupo e gera um movimento, que é chamado os movimentos sociais. Então, existem 2 formas de movimento: de movimentar, de se mexer, e os movimentos sociais lá, que tem sempre causas muito fortes, né? Oi, Milene, que coisa gostosa essa aí. Tá assistindo a aula, gente, aí, ó. Tá foi batido o recorde da criança mais nova assistir a aula. Gente, mas é isso. Então, como faz para pegar a bênção? Primeira coisa é dar o primeiro passo. Primeiro passo sempre. O primeiro gol tem que ser seu. A primeira decisão é sua. O primeiro a fazer é você. O primeiro a ir à frente é você. Então, quer pegar a bênção no caminho? Dá o primeiro passo. É isso que faz toda a diferença. Outra aí. Tem outra aí também, ó. Tem uma... Rapaz. É isso aí, Brunera. Criança. Vamos prosperar. Isso aí é a geração futura, gente. Isso aí é os que vão prosperar 10.000 vezes mais do que nós todos que estamos aqui. Com essa geração aí, ó, coisa linda. Vamos para cima. Segunda coisa, gente, segundo drive do movimento se chama feedback. Por que feedback? Fazer perguntas para as pessoas que fazem parte do seu movimento. Por exemplo, quando você está sendo treinado, só um exemplo, você está sendo treinado para um movimento, ou seja, você está sendo treinado para ficar bom em venda, para ficar bom no negócio com o seu líder, com alguém, né? Ou quando você está treinando, vice-versa. Você precisa do feedback das pessoas que te cercam, que está fazendo parte do seu movimento, para você trazer esse feedback para você melhorar no seu movimento. Então, fazer pergunta para as pessoas que estão no seu movimento, no seu grupo, na sua equipe, às vezes, de uma forma que talvez elas não entendam, mas você tem que ter esse feedback, sempre. O que você achou daquela apresentação? Um exemplo. O que você achou daquele fechamento? O que você aprendeu? O que você mais gostou do fechamento que eu fiz? Você está treinando, mas está pegando um feedback. Se você não tiver feedback nos seus movimentos, provavelmente esse movimento ele morre. Vou dar um exemplo disso. Se você não tiver feedback no seu casamento da sua esposa, se você não dá feedback para ela e também não receber feedback, provavelmente esse movimento ele vai morrer. Os seus filhos, a mesma coisa. Se você não tiver um feedback, provavelmente esse movimento ele morre. Então, ele acaba. Então, todo movimento, que é o segundo passo, você precisa de um feedback. Você precisa fazer pergunta, porque o movimento é crescimento. Movimento é crescimento, movimento é resultado, o movimento é prosperidade. Então, você precisa de feedback em todos os movimentos que você estiver fazendo, né? Isso aí.
O que acontece? Todas as coisas, vocês já repararam, pessoal, que todas as coisas que Deus criou estão em movimento? Olha que bacana. A terra, o que ela faz? A terra, ela gira. A terra, ela gira, né? Todos né, o ar, ele vai. Às vezes é que o ar está parado aqui, mas ele está soprando, o vento, ele está soprando em outro lugar. Então, se ele não está aqui, ele está em outro lugar, ele está em movimento. A água do mar, o que ela faz? Dos rios, ela se move, ela está em movimento. Nada que Deus criou, não existe nada, absolutamente nada que não está em movimento. Às vezes tem uma gente que fala assim, você parece uma árvore plantada aí, você está plantado igual uma árvore. Você que pensa que a árvore não está em movimento. Ela sempre esteve em movimento, sempre estará em movimento. Tanto é que quando muda outono, verão, as coisas, que muda os temperamentos, os tempos, né? As fases do ano, ela muda também. Ela gera fruto, ela está em movimento. Quando sai uma semente daquele fruto que vai para outro lugar e vai para outra terra e cresce e multiplicou, a árvore que lá atrás parece que está parada, ela já se movimentou, porque ela já enraizou, já multiplicou em outro lugar. Então, se todas as coisas que Deus criou, todas, está em movimento, o porquê que nós vamos ficar parados, gente? Por que nós vamos ser pobres? O que é pobreza? Tem gente que pobreza é um nome negativo, mas tem gente que acha que é miséria, de alguma forma mas acha que é só financeiro. Pobreza é improdutividade, é só isso, improdutividade. Fica um dia improdutivo. Eu sou um cara que, se eu ficar improdutivo, eu fico chato. Eu fico reclamando do caramba, porque eu odeio ser improdutivo. Tudo tem que ter produtividade. Eu tenho que produzir. Então, se tudo que Deus criou todo dia está em movimento, por que nós vamos ficar parados? O sangue que corre nas nossas veias está parado? Não está. Se tudo se move, os batimentos cardíacos se movem, o pâncreas, fígado, rins, tudo se move, se movimenta. A água que está no nosso corpo se move, elas trocam. Então, por que nós vamos ficar parados? Que nós somos a maior criação de Deus. Não tem como ficar parado. Você só vai ficar parado se o motivo não estiver claro e forte para você na sua mente. Porque tudo se move, mas tudo tem a inclinação, que é a força. Por exemplo, o sangue é o coração. Ele tem que bombear. É a força que está fazendo o movimento começar a acontecer. Então, se não tiver claro, bem claro, o motivo na sua mente, o movimento realmente não vai existir. Vai ser bem fraco, ou vai existir e vai morrer também. O que a gente tem que entender? Amanda vai falar melhor do Martin Luther King, né? Martin Luther King, ele gerou um movimento. A maioria deve saber. Um movimento social. Pode falar dele. Martin Luther King, vocês já devem conhecer, né? Ele é um negro, deve ter filme dele, várias coisas. Ele é um negro, né? E através dele ele foi preso e tal, escravizado, milhares de coisas. E ele tinha uma força muito grande, que era acabar com tudo isso. E aí, através dele, começou um movimento, ele gerou um movimento. Na época, pensa você reunir hoje milhares de pessoas, muitas pessoas mesmo, numa praça, hoje, sem existir rede social, sem existir, talvez, no caso, rádio, televisão. Nada, muito mais difícil, né? O que te faria reunir milhares, muitas pessoas mesmo numa praça? Como que você reuniria isso? Isso só é possível porque ele gerou um movimento. E esse movimento tinha uma causa muito forte. Muito forte.
E a inclinação começou a partir dele. E aí se tornou, fez todo o... Inclusive, tem até uma fala dele que marcou esse movimento. Era o brand dele, que falava assim, quando falava essa frase, já sabia. A causa de Martin Luther King. Já sabia do movimento dele, que era assim, apenas na escuridão é possível ver as estrelas. Então, essa frase marcou o movimento que Martin Luther King tinha. Por que eu tô falando? Nós estamos falando de Martin Luther King trazendo para os dias de hoje. Por que você está falando desse cara? Porque o que acontece com as pessoas? Você acha que ele começou um movimento, que foi um grande movimento, mas vocês acham que ele começou esse movimento grande? Ele começou só com mais um. Enxergando a dimensão, né? E... visão e tal, mas ele começou só com um, e mais um, e conectou mais um, e mais um, e mais um, e mais um, e gerou um grande movimento. Então, o que eu quero dizer com isso? O movimento é igual à onda do mar. Ela começa como a onda do mar? Ela começa gigante? Não, ela começa pequenininha. A onda do mar, ela vem pequenininha, ela vai crescendo, 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 e gera uma grande onda. Ou seja, um grande tsunami. Então, ela vem pequenininha, vem crescendo, crescendo, e cresce uma grande onda, depois ela vai lá e estoura. Então, por que muitas pessoas param? Por que você traz as pessoas e fala assim, cara, eu quero te ajudar, e a pessoa está lá e tal, e às vezes não vai, a gente às vezes culpa também as pessoas, mas é porque elas não acreditam que terão resultados. Elas não acreditam nos resultados, começam a não acreditar mais no resultado. Então, todo movimento, a causa tem que ser forte, porque se a causa for forte, ela vai entender que ela vai atravessar, eu não sei se foi Moisés, não, a Terra Prometida, quem entende mais da Bíblia, fala lá que a Terra Prometida, a terra que mana leite e mel, foi falado da Terra Prometida de uma forma mostrada do que teria lá, cachos de uva, prosperidade, mas foi falado o trajeto para chegar até lá? Foi criado um trajeto, um desejo de estar lá, a Terra Prometida, a terra que mana leite e mel, mas não foi falado do processo que teria no caminho. Não foi mostrada as dificuldades, que muitos ficaram para trás e nem chegaram. Foi falado? Não foi. Então, a mesma coisa no nosso negócio, porque que muitos param. Não só no nosso negócio, na vida, no casamento, com os filhos, desistem de tudo. Justamente por isso. Por não entender a causa. Então, a gente tem que ter muito forte dentro de nós e saber que é como toda causa, todo movimento, é como se fosse uma onda do mar. Começa pequeno, começa pequenininho e vai crescendo, 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 até virar um grande tsunami. E aí, o que vai acontecendo? Vai agregando mais água, mais pessoas, mais resultado para essa onda, para esse tsunami, vai carregando uma multidão. Então, vamos anotar assim, eu crio movimentos, eu sou um criador de grandes movimentos. Pessoas inteligentes criam movimentos, tá, gente? Por exemplo, só um exemplo, eu estou lá em casa, né? E o meu foco, o meu objetivo é a casa limpa, eu quero a casa limpa, tá uma zona, tá tudo bagunçado. O meu foco, o meu objetivo é ela limpa. Então, esse é o objetivo. Eu, como sábia, inteligente, vou criar um movimento, porque o movimento começa através de uma pessoa e derruba isso na vida das outras pessoas. Agrega pessoas para esse movimento. Então, eu vou criar um movimento, porque se eu for limpar a casa toda sozinha, e está muito bagunçado, eu vou levar 2 dias. Ou ainda não vai ficar perfeito. Eu quero dar aquela faxina na casa. Então, o que eu faço? Eu vou lá e chamo filho, chamo marido, chamo todos que tiver os mais próximos ao redor. Delego as tarefas, divido as tarefas para as pessoas e falo, vamos fazer isso, 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 isso.
E começo a mostrar a recompensa. Ó, terminando logo, terminando cedo, nós vamos fazer tal coisa, nós vamos para tal lugar. Se não terminar, nós não vamos conseguir. E aí todo mundo começa. Todo mundo se aderiu àquele movimento, né? Todo mundo se aderiu àquele movimento. É igual o Lucas falou, da terra prometida que manda leite e mel. Existe uma promessa, existe um foco, um objetivo. E aí todo mundo vai lutar para aquilo. Eu fui inteligente, eu criei um movimento, porque se eu fosse eu sozinha, não funcionaria, não funcionaria. E sem mostrar claramente também o objetivo final para as pessoas, elas também não vão se aderir ao movimento. Então, gente, todo criador de movimento, ele não espera estar tudo pronto. O problema das pessoas é querer fazer um movimento ou fazer qualquer coisa depois que tiver tudo pronto. Aí usa procrastinação para justificar porque não está pronto. Não existe essa, eu tenho que estar pronto para começar. Isso é perfeccionismo. Não existe ninguém, pode pegar os maiores resultados da vida, ninguém que gerou um grande movimento, que tem um grande resultado hoje, que ele começou pronto. Então, não é se preparar para começar um movimento. Eu tenho que estudar, por exemplo. Rapaz, eu vejo que você está pronto para sair, para vender, para fazer o negócio. Eu não estou, tenho que me preparar mais. Aí fica esperando se preparar, o tempo passa, o movimento não acontece e os resultados não vêm. Então, na vida, não espere, não seja perfeccionista, não espere estar pronto em nada. Eu não vou falar lá no palco porque eu acho que tem que me preparar mais. Cara, a preparação, a bênção, ela está no movimento, está no caminho. Você se prepara no caminho, né? Então, errar. Isso, tem uma fala que fala errar, superar, aprender e recomeçar. Então, você vai errar, mas vai errar tentando acertar. E você vai errar até acertar, e uma hora você acerta. É igual o Thomas Edison, 9.999 tentativas para acender a primeira lâmpada. O cara errou 9.999 vezes. Talvez eu, no lugar dele, teria desistido, pô. Mas ele aprendeu 9.999 formas de não fazer certo, de não acender aquela lâmpada. Hoje, quem é o cara? O legado. Ficou para a história. Então, o movimento, você não precisa estar pronto. Você nunca vai estar pronto para começar nada. A preparação, ela vem no caminho. Então, o movimento, gente, começa hoje. O movimento começa hoje, não é semana que vem, não é amanhã, não é mais tarde, eu vou me preparar para isso, semana que vem é eu. Começa hoje, é agora. Se o movimento não for claro na mente, se o movimento não for claro, se a recompensa não for clara, não existe ânimo, tá? Existe desânimo. Então, mas o ânimo, ele é substituído pelo hábito também, né? Que você vai com ânimo ou não, se o hábito existe, você vai de qualquer jeito. Então, o movimento só acontece, gente, com pessoas, e o fator mais importante e último, para mim, do movimento se chama multiplicação. Multiplicação de movimentos. Olha o movimento que vem se arrastando de lá para cá, se arrastando não, crescendo cada dia mais de 2.000 anos para cá. Quem foi o gerador do maior movimento? Foi Jesus. O maior movimento ele gerou, e não foi só em um, começou em poucos, mas ele gerou em milhões e milhões de pessoas. Então, o fator mais importante do movimento é a multiplicação. E dentro do nosso negócio, dentro da vida, tem 5 etapas, mas são 4 fases, importantíssima para você usar a multiplicação de movimentos, que é o seguinte: toda vez que eu começo a formar alguém, o que eu faço? O pessoal que saiu comigo sabe que eu faço assim. Primeiro, você faz o quê? Você pega o monitor, você faz o trabalho e ele faz o quê? Ele só observa, não é isso? Ele observa. Essa é a primeira fase.
Então, tudo que você for fazer, se você quer gerar um movimento para crescer ele, você pega a pessoa, você faz, ela vai observar, aprendendo. Segunda fase, você vai fazer de novo o trabalho e o monitor ou a pessoa que você quer gerar um movimento vai ajudar. É o que está acontecendo com o Devo aí também, no Moisés. Olha só, Moisés, gerando um movimento. Então, segunda fase, o líder ele vai fazer e você vai ajudar, que é o monitor no caso. Terceira fase, o monitor ele vai fazer. Então, quer dizer, ele já aprendeu, já pegou a experiência, já está no movimento. Então, ele agora vai fazer e eu vou ajudar ele. Eu estou formando ele, eu estou gerando um movimento, estou gerando através de uma causa. E quarto, ele vai fazer e eu vou só observar. E quinto e último, você vai ajudar uma nova pessoa a fazer essas 4 fases que eu falei. Então, o movimento, que é crescimento, que é resultado em todas as áreas, tanto na equipe, tanto no crescimento da família, tanto no crescimento espiritual, tem essas 4 fases. Se respeitar e fizer por etapa essas fases, o resultado ele vem. Então, são 4 fases. Fase número 1, você faz o trabalho, você está treinando alguém, você faz o trabalho e a pessoa observa. Fase 2, eu faço o trabalho e ela me ajuda. Fase 3, ela faz o trabalho e eu ajudo ela. Estou multiplicando. Fase 4, ela faz e eu só observo. Então, isso gera uma multiplicação de movimentos. E quanto mais for dado no movimento, quanto mais te for dado, mais será cobrado. Todo mundo acho que conhece aqui as parábolas dos talentos. O que deu 5 talentos, Jesus deu 5 para 1, não foi? O Senhor deu 5 para 1. Ele foi mais cobrado do que os outros. Muito mais cobrado. E o que enterrou, que não entrou em movimento, até o que ele tinha foi o quê? Foi arrancado. Então, o movimento, ele muda tudo. Ele muda todo o resultado, né? O que é o resultado de uma pessoa que não tem a vida em movimento? O resultado de uma pessoa que não tem a vida em movimento é derrota, frustração. Por que eu não fiz? Por que eu não fui fazer? Por que eu não... Caramba, eu podia ter feito diferente, eu podia ter feito de outra forma. Então, esses são os grandes movimentos. E movimento de ação, para fechar a fala, Abraão foi um que fez um grande, que entrou em movimento. Abraão era um cara rico. Não era um coitado, era um cara rico, como se fosse milionário hoje, né? E Deus chega para ele e fala assim, você tem que sair da sua parentela. Sai da sua parentela. O que ele fez em Abraão? Gerou um movimento em Abraão. E ele aceitou o movimento, saiu da sua parentela e fez grandes coisas. E depois ele foi chamado de amigo de Deus. Ele foi chamado de pai da fé, de pai da nação, e foi chamado amigo de Deus, tudo por conta do movimento. Tem vários exemplos, mas para fechar, a mulher do fluxo de sangue, ela estava lá há anos, acho que 12 anos ou mais, quem sabe pode falar melhor, parada, sem movimento, reclamando, sofrendo. E quando ela viu uma oportunidade, que era tocar nas vestes, ou tocar no mestre e ser curada, ela poderia, através da dificuldade dela, gritar para alguém trazer ele até ela. Mas o que ela fez com toda dificuldade? Entrou em movimento. Chegou no meio da multidão, vamos colocar hoje como se fosse 10 mil pessoas, ela chegou igual um trator, rasgando o meio mundo, e falou assim, eu tenho que tocar nele, eu tenho que pegar a minha bênção. Mas a bênção só veio até ela porque ela estava em movimento. E aí aconteceu um milagre, que foi a cura. Então, o milagre e a bênção está no movimento. Para a gente fechar o dia de hoje, a fala é essa. A bênção que você procura, a bênção que você precisa, ela está no movimento. Beleza? Esse dia de hoje seja um grande dia de movimento para nós, gente. De grandes movimentos, de grandes aprendizados. Nós vamos passar as tarefas aqui bem rápido para finalizar. Okay? Lucas, pode falar aí. Eu quero compartilhar com o grupo algo que vocês falaram aí que me motivou muito.
Você falou das águas, né? E a gente pode pensar esse movimento como uma hidrelétrica, né? Eu nunca fui, não tive a experiência de ir, mas eu quero ter. E dizem que lá você sente ondas, né? Então, a hidrelétrica, ela pega a água e transforma em quê? Transforma em energia. E o movimento que é feito lá produz essa energia que chega até nós. Então, assim, você estava falando e a minha mente estava pensando numa hidrelétrica. E foi muito, muito, muito forte, muito impactante. E isso me deu um gás a mais. É isso aí E que eu olha, quero compartilhar. e olha a multiplicação da hidrelétrica. Vem um fator principal do movimento. É atingir a maioria de pessoas. Atinge, pode-se dizer, não vou falar 100, mas uns 90% da população ela atinge. Então, esse é o movimento. Depois vocês veem aí os tipos de movimentos que vocês conhecem e tal, e ver qual foi o resultado deles, né? Teve um movimento das mulheres lá, que elas trabalhavam na indústria e tal, e não tinha salário e tudo mais, entendeu? Que nos atinge hoje, né? Hoje somos reconhecidas porque elas criaram um movimento, não aceitaram aquilo, o movimento dos escravos e tal, que hoje os negros não são mais escravizados através de um movimento que eles criaram, todas essas coisas. As graduações hoje que nós temos aconteceu por causa através de um movimento, né? Vamos lá. Vamos para as tarefas, gente. Vamos lá. Chave número 8, movimento. Número 1, no seu caderno, anote e escreva a definição de movimento. Aí, tarefa número 2, gente. De acordo com o conceito apontado acima sobre inércia, sobre o que a gente falou da inércia, estar parado, né? Coloque pontualmente qual área da sua vida está neste momento parado. O que está parado que você acha que não deveria estar parado? E o que você quer retomar o movimento? Qual área você quer retomar o movimento? O porquê você quer retomar e qual ação você vai tomar para realizar esse movimento. O que você vai fazer, o que você vai iniciar hoje, a partir de hoje, para retomar esse movimento da sua área da vida que talvez está parado hoje. Essa é a 2. Número 3, agora que você compreende a importância de estar em movimento, compartilhe a experiência, histórias, redes sociais, sobre o seu percurso para alcançar os resultados. Sem movimento, bloqueio de inércia, procrastinação e estabilidade. Já falamos aí outros dias que pessoas estabilizadas, pé no chão, não voam, né? Versículo base. O versículo base de hoje, João 5,4, fala assim: de vez em quando descia um anjo do Senhor agitando as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Então, nesse versículo você já vê o movimento. Versículo João 5,17, disse-lhe Jesus: meu Pai continua trabalhando até hoje, e eu também estou trabalhando. Olha o movimento, não para. Versículo base terceiro, Colossenses 3:23. Tudo o que fizerem, faça de todo o seu coração, como para o Senhor, e não para os homens. Então, esses são os versículos base de hoje. Vamos finalizar mais esse dia de movimento que estamos aqui. Estar aqui com vocês é um grande movimento, né? Então, vamos ficar de pé quem pode. Vamos fechar esse momento aí. E com chave de ouro. E vamos para cima, que é hoje. Bora. Posição de comando, campeão.
todo mundo já sabe dessa posição de comando, pernas abertas, peito aberto. Por que respirar fundo? Porque quando você respira fundo, você oxigena outras partes do cérebro. Te ajuda a pensar, te ajuda a raciocinar, te ajuda a decidir melhor. Vamos lá, vamos nessa. Então, respira fundo 3 vezes. Primeira vez, solta. Mais uma vez. Mais uma vez, última vez. A ti te rendemos graças, Senhor. Porque o Senhor é bom. Sempre nos ouve. Cada manhã, cada amanhecer. A cada momento o Senhor está conosco. Obrigado por poder compreender todo o seu movimento. Desde quando o Senhor foi criar esse mundo, que teve um passo a passo, que teve um processo, que teve uma causa, que teve o primeiro dia, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto e o sétimo dia. Esse movimento foi para gerar pessoas, foi para gerar pessoas, e pessoas geram crescimento, geram resultados, e pessoas geram transformações. Então, através do seu movimento, que o Senhor gerou lá atrás, hoje podemos contemplar como é lindo a natureza, como bela é a vida, como bela é a família, como bela é o viver, quão leve é a vida, se a gente entender o movimento, o quanto a gente pode abençoar, o quanto a gente pode também levar prosperidade para as pessoas, e não só para a nossa família. Obrigado, Jesus. Obrigado, Deus, por entender hoje ainda um pouco mais sobre o movimento. E que todas as coisas que o Senhor criou foram feitas em movimento, justamente para deixar claro para nós o porquê ser um inútil nessa terra, e não crescer, não multiplicar como toda a sua palavra, não criar raiz, não dar fruto. Se todas as coisas estão em movimento, por que nós vamos ficar parados? Não dá para ficar parado, não dá para ver as coisas acontecerem, não dá para esperar as condições certas. Que dá para entrar em movimento. Todos nós queremos as bênçãos, queremos as vitórias, queremos os crescimentos, os resultados da vida. Mas esquecemos do movimento, esquecemos que a bênção ela só está no caminho. A sorte ela só pega as pessoas no caminho, e a sorte é do Senhor. Porque o Senhor nos guia, o Senhor está conosco. Então, neste dia, o Senhor possa virar, nos ajudar a virar esse sentimento de improdutividade, de pobreza, aquela falta de ação, aquela falta de vontade, de desejo no coração de não se movimentar. Que possamos ter clareza do tamanho que nós temos e do movimento que nós podemos gerar. Obrigado por nos ajudar a compreender isso. Que a partir de hoje nós podemos conectar mais pessoas, ajudar mais pessoas, ajudar mais vidas. E esse é o propósito, essa é a causa. O financeiro é consequência, o dinheiro é consequência, a prosperidade, a riqueza, tudo isso é consequência. Porque quando nós entramos em movimento, nós alcançamos quilometragens novas, caminhos novos, resultados novos, pessoas novas. Neste dia possamos entrar em movimento com toda a força, que quando vir desânimo possamos ser maiores e compreender o quão bela é o movimento da natureza. E nós nascemos para dominar nesse tempo. E se nós nascemos para dominar, nós podemos criar e gerar grandes movimentos. Então, neste dia, aqui tem pessoas que querem fazer, que vão fazer grandes movimentos. Que o Senhor possa dar luz, caminho, direção. Muito obrigado. Obrigado, Jesus, por esse momento. Vou fazer assim com as mãos, colocar a mão na mente assim, assim na cabeça. Chave número 8, movimento. Vira assim, ó, como se fosse uma chave virando. Foi virado hoje o grande movimento. Nós vamos sair daqui agora, nós vamos entrar em movimento, nós vamos entrar no nosso carro em direção a uma causa, em direção a pessoas, e nós vamos fazer grandes movimentos. Grandes movimentos através dos vídeos que nós estamos fazendo, através de pequenas atitudes e novas atitudes. Valeu? Tamo junto, gente. Deus possa abençoar cada um. Que hoje possa ser um grande dia de movimento. Não se apegue às condições.
mas entre em movimento com as suas ações e os grandes resultados do Valeu, quem quiser falar alguma coisa, está aí, está aberto. Tamo junto, Deus abençoe. Obrigado por mais